Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Eu sou o professor Henrique Zotarelli e hoje você vai aprender um pouquinho aí sobre protozooses. Eu vou dividir a aula de protozooses em duas. Nesta aula, particularmente, nós vamos ver então as doenças causadas pelos protozoários flagelados e pelos protozoários ciliados. Antes da gente começar, eu peço que você já deixe o seu like aí, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e sem mais demora, bora lá! Muito bem, pessoal, estes são os 4 principais grupos de protozoários que são classificados de acordo com a sua forma de locomoção. Nós temos aí o grupo daqueles que se locomovem por meio de pseudópodes, os risópodas ou sarcodina, o grupo dos que se locomovem por meio de flagelos, mastigófora ou flagelata, os ciliados, que são chamados aí de ciliófora, e aqueles que não apresentam estrutura de locomoção, que são os esporozoários, né, esporozoa, ou também chamado de apicomplexa. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai estudar as doenças causadas pelos flagelados e pelos ciliados. Muito bem, começando pelos flagelados, então, nós temos principalmente 4 doenças aí de importância para a humanidade: a tricomoníase, leishmaniose, doença de Chagas e giardíase. Vamos dar um pulinho aí na tricomoníase para entender um pouco mais como funciona essa doença. Eu sempre vou separar aí de uma forma padrão essas doenças e vou falar um pouco mais de algumas doenças que tendem a cair mais ou mais aprofundadas no vestibular. A tricomoníase, pessoal, ela é bem simples, ela não costuma cair nada aprofundado em vestibular, basta saber que é causada por um protozoário flagelado, né? O seu agente etiológico é aquele que causa a doença, é o Trichomonas vaginalis, está aí uma imagem dele, né? Ó, microscopia eletrônica de varredura, bem bonitinho, né? Lembrando que os protozoários são todos unicelulares, como vocês podem perceber aí. Como é que se transmite? Pessoal, Trichomonas vaginalis já dá uma ideia pelo próprio nome dele, né? O modo de transmissão, principalmente, é relações sexuais, mas pode existir aí uma transmissão indireta também através de objetos contaminados, como, por exemplo, roupas de baixo, ou enfim, você pode imaginar uma série de contaminações indiretas, em que um objeto entrou em contato com a parte íntima de uma pessoa, e se essa parte íntima for para uma outra pessoa, pode então ter essa contaminação indireta. Quais são as características dessa doença? Pessoal, normalmente, quando manifestados sintomas, é muito comum aparecer essa leucorreia. Não existe nada que termina com reia que é bom. Se você descobrir uma palavra que termina com reia e é boa, você deixa aí nos comentários que eu vou ficar feliz de saber. Mas leucorreia, assim como outras reias, não tem nada de bom. É um corrimento amarelado mal cheiroso, né, decorrente desse processo infeccioso no canal vaginal. É importante ressaltar que, apesar de ser mais comum em mulheres, o Trichomonas vaginalis pode causar também um processo infeccioso em homens, né, principalmente ali na uretra, tá? Ocasionando também bastante dor nesta região. Tá aí uma região inflamada, para você ter uma ideia de como que fica, né? Olha lá. Olha só. Então, a glande aí também afetada, perceba a vermelhidão ali, né? Onde sai a uretra. Isso deve causar bastante dor. Contudo, a maioria das infecções é assintomática, ou seja, uma pessoa pode transmitir para outra mesmo sem ter sintoma algum. Como é que a gente evita esse tipo de contaminação, pessoal? Quais são as medidas profiláticas? Como a principal via é a relação sexual, então a utilização de preservativos acaba sendo aí um ótimo meio para evitar essa contaminação. Além disso, como existe a possibilidade de contaminação indireta, então não usar sanitários, banheiras aí com higiene duvidosa, não compartilhar objetos relacionados às partes íntimas, né, coisas do tipo, não compartilhar toalha, enfim. Agora falando da leishmaniose, dessas doenças causadas por protozoários, pensando em vestibular, leishmaniose e doença de Chagas são as mais importantes. Então a gente vai ter que falar um pouco melhor aí sobre a leishmaniose, tá? Quem que é o agente etiológico? Bom, a gente coloca Leishmania spp. Por quê? Porque existe mais de uma espécie do gênero Leishmania que pode causar leishmaniose. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá aí o exemplo, perceba que ele pode apresentar formas diferentes, né? Uma forma sem flagelo, a gente chama de amastigota, e a forma flagelada, aí, o promastigota. Essa é uma microscopia óptica, como a gente observa no microscópio comum, e essa é uma eletrônica de varredura da forma amastigota. Perceba que esses vermelhinhos não apresentam flagelos. Então, dependendo da fase do ciclo, o Leishmania pode apresentar flagelo ou não.
Beleza, aquilo que está destacado é aquilo mais relevante para você, tá? Então, quem que é o vetor mecânico? Perceba que, no caso da doença que a gente acabou de ver, né, a tricomoníase, não tinha um vetor, porque uma pessoa passa direto para outra. Aqui na leishmaniose, existe uma transmissão via vetor, ou seja, existe alguém que vai pegar este protozoário de um humano e levar para outro. E este alguém é, na verdade, um mosquito conhecido como mosquito palha. Olha lá que bonitinho. Ele é bem pequenininho, bem frágil esse mosquito, e ele tende a ficar em regiões de mata, né, protegido do vento e tal. Então não é muito comum esse mosquito em zona urbana, a não ser que tenha aí uma região preservada de mata na zona urbana. Muito bem, esse mosquito palha ele é de um grande grupo conhecido como Flebotomíneos. Existem 2 gêneros principais capazes de transmitir o protozoário leishmania. Nas Américas, então na nossa região, esse gênero é o Lutzomia. Contudo, no Velho Mundo, África, Ásia, é o Flebótomo, beleza? Então, o Flebótomo, o gênero Flebótomos, é o gênero que vai transmitir a leishmaniose no Velho Mundo. Aqui nas Américas, Lutzomia. Professor, isso já caiu em vestibular? Já, por isso que eu estou falando para vocês. Essa doença ela pode se manifestar de 2 formas. Uma forma conhecida aqui no Brasil, inclusive que tem o nome numa cidade do interior de São Paulo, né, é a úlcera de Bauru. Por conta de um surto que houve em Bauru, acabou pegando esse nome. O nome técnico é leishmaniose tegumentar americana. Olha só, a característica, né, bem característica essas feridas causadas pelo leishmania na pele. Então são feridas arredondadas, de difícil cicatrização e com bordas insensíveis. Então uma borda mais durinha e a pessoa não sente essa ferida aí, ela perde a sensibilidade por conta do dano nos neurônios sensoriais. Essa aí é a úlcera de Bauru, pode ver que pode ficar bem feio. E a leishmaniose visceral, que é uma forma até um pouco mais grave, também conhecida como calazar, porque esse protozoário não vai se manifestar apenas nas regiões mais superficiais, como é o caso da úlcera de Bauru, mas sim nos órgãos internos, podendo causar a famosa barriga d'água, né? Hepatosplenomegalia. Isso é o fígado e o baço extremamente inchado. Essa leishmaniose, inclusive, pode levar o indivíduo à morte. Como evitar a leishmaniose? Você sempre vai olhar o modo de transmissão, aí você pensa em como evitar. Se o modo de transmissão envolve a picada de um pernilongo, né, de um mosquito, mosquito palha, então, obviamente, o uso de mosquiteiro, repelente, combate a esse mosquito. E aí a gente tem uma coisa interessante, que é o controle populacional de cães errantes. Você pode se perguntar, mas o que o cachorro tem a ver com essa situação? Pessoal, principalmente cachorro de rua, que não tem um cuidado de um dono, ele pode ser o que a gente chama de hospedeiro. Nesse caso, na verdade, ele vai inclusive ser afetado por essa doença. Esses cachorros vão sofrer assim como os humanos sofrem, né? Tem algumas manifestações um pouco diferentes, mas eles vão sofrer assim como os humanos sofrem. Então, eles podem ser hospedeiros deste parasita, desse protozoário, e aí o mosquito pode pegar esse protozoário de um cachorro e transmitir para um humano, por exemplo. Então, pelo fato deles poderem armazenar, né, eles são hospedeiros desse protozoário e eles armazenam esse protozoário, então a gente pode classificar esses cachorros como reservatórios biológicos. Tá? Então, eles podem aí ser fontes desses protozoários para a contaminação de seres humanos. Então, é importante ter um controle e não ter uma população de cães errantes, aí, cão de rua, né, vira-lata que a gente fala, muito grande, porque pode trazer, entre outros problemas, este daí também. Muito bem. Isso aqui é para quem gosta de aprofundar um pouco mais, pessoal. Perceba que existem várias fases, né, nesse ciclo de vida. Então, a fase sem flagelo a gente chama de amastigota. A gente vai encontrar essa fase amastigota no hospedeiro vertebrado, tá? No ser humano ou no cachorro, dentro das células. Dentro da célula, esse protozoário não precisa nadar, né? Então, ele não tem, inclusive, flagelo. Agora, quando este protozoário está na corrente sanguínea, ele vai estar na sua forma promastigota, que recebe 2 nomes. Quando está num hospedeiro invertebrado, assim que entra nele, quando o mosquito pica de um ser humano ou de um cachorro, por exemplo, é a fase promastigoto procíclico, beleza? E quando ele está saindo do pernilongo, né, do mosquito, e entrando no vertebrado, é o promastigota metacíclico. É este promastigota metacíclico que vai infectar as nossas células, principalmente os macrófagos. Beleza?
Por ter dois tipos de hospedeiros, um invertebrado e o vertebrado, a gente costuma dizer aí que esse ciclo que envolve mais de um hospedeiro é um ciclo heteroxênico ou heteroxeno. Aqui vocês podem ver nas imagens ao lado aqui, ó, a forma amastigota dentro dos macrófagos e aqui a forma promastigota na corrente sanguínea. Tá aí um resumo do ciclo, né? Eu acabei já explicando um pouco do ciclo quando eu falei dos nomes, mas está aqui, ó, os promastigotas metacíclicos que saem do pernilongo, entram aqui no hospedeiro vertebrado, principalmente homens e cachorros, mas podem ser outros mamíferos também. E aí eles vão infectar os macrófagos. Infectando os macrófagos, eles assumem uma forma sem flagelo amastigota e se reproduzem assexuadamente, por mitose mesmo. Esses amastigotas são, então, liberados, tá? Muitas vezes eles são liberados, e eles podem infectar novos macrófagos, ou podem ser picados aí, ou livres, ou dentro de um macrófago por um pernilongo, pelo mosquito palha, que é o nome popular desse mosquito aí. E aí, o que vai acontecer? Uma vez dentro do mosquito, né, uma vez dentro do mosquito palha, esse amastigota sofre uma transformação, se torna o promastigota procíclico, e aí também se multiplica por mitose. Então, a gente não tem aqui reprodução sexuada no grupo do Leishmania, né? Mas é comum a gente dizer mesmo assim que o hospedeiro definitivo, que é normalmente onde tem reprodução sexuada, nesse caso não tem, então a gente fala que o hospedeiro definitivo é o homem mesmo, o mamífero, e o mosquito acaba se tornando um hospedeiro intermediário. Como eu disse para vocês, dependendo da espécie pode dar uma forma de doença ou outra. Então são esses os nomes agora atualizados, né? Leishmania brasiliense pode causar leishmaniose cutânea, úlcera de Bauru, e o Leishmania infantum, a leishmaniose visceral. Mas existem vários nomes semelhantes e algumas outras espécies que pode causar também, então talvez você encontre esses outros nomes aí. Tá aí algumas fotos, ó, no cachorrinho, que dó, né? Você olha a cara da criança toda arrebentada aqui, mas você fica com dó da patinha do cachorro, né? Eu também. Essa criança aqui, ela tem cara de arteira, né? Então não dá muita dó dela. Mas do cachorrinho, tadinho dele, né? Vamos lá. Leishmaniose visceral, dá uma olhadinha, hepatosplenomegalia. Em cães, como eu disse, pode ter alguns outros sintomas, tá? Um emagrecimento excessivo, apatia, alopecia, que é a queda de pelo. Então, várias lesões. Normalmente, os cães de rua que são encontrados nessa situação são sacrificados. Muito bem. A outra doença super importante aqui dentro do grupo dos flagelados, doença de Chagas, essa cai muito, né? Uma doença muito importante aí, que já matou muita gente no Brasil. O agente etiológico, aquele que causa a doença, é o Trypanosoma cruzi, tá aí? Ele também tem várias forminhas, epimastigota, tripomastigota, amastigota. Então, são vários nomezinhos aí para o ciclo. Lembrando, pessoal, se você quer só o básico, você não precisa ficar decorando todos esses nomes não, tá? Isso é mais para quem gosta de aprofundar os seus conhecimentos aí, para a aula ficar um pouquinho mais completa. Então tá aí uma foto dele nadando livre, próximo de hemácias, numa microscopia eletrônica de varredura. Muito bem. Essa doença ela é bem conhecida, né, por conta do vetor, o bicho barbeiro. Tá aqui o bicho barbeiro, ó. Normalmente faz parte do grupo do gênero Triatoma, mas existem outros gêneros também que podem transmitir esse parasita, como o Panstrongylos aqui, a primeira imagem. Perceba que ele é um pouquinho diferente dos demais, mas é muito próximo filogeneticamente, faz parte da mesma família aí. Este grupo aí, pessoal, é o grupo dos hemípteros, tá? Eles fazem parte da família do grupo das mariafidídeas, né? Eles são percevejos hematófagos, ou seja, as fêmeas desse grupo aí, elas chupam sangue, inclusive de humanos, né? Mas elas chupam sangue aí de diversos animais, elas acabam se alimentando disso aí, principalmente para a maturação de ovos também, então tem toda uma importância no ciclo de vida desses animais. O problema é que eles podem estar contaminados com o Trypanosoma cruzi. E quando eles vão sugar o nosso sangue, você vai ver o que acontece, eles podem contaminar a gente com este protozoário aí, tá? Contudo, pessoal, hoje em dia, a picada e a consequente evacuação e liberação desses protozoários pelo hemíptero, né, pelo triatomídeo, ou bicho barbeiro, popularmente conhecido, não é a principal forma mais de contaminação. Hoje em dia, a principal forma de contaminação por Trypanosoma cruzi e, consequentemente, o desenvolvimento da doença de Chagas se dá pela via oral,
tá? Ou seja, a gente come esses protozoários principalmente em, ó, só para mostrar para vocês, essa casinha aí, né, de pau a pique, comum no norte e no nordeste brasileiro, ela atrai esses hemípteros para viverem nas frestas porque é quentinho, aí acaba fazendo com que eles entrem em contato mais frequentemente com humanos. Então, é por isso que existia muita picada desses triatomídeos aí em humanos e, consequentemente, a transmissão do agente etiológico. Contudo, hoje em dia, com a melhoria nas adaptações, está diminuindo esses casos. Hoje em dia é isso aqui, ó. É isso aqui que acaba sendo a maior fonte de transmissão. Caldo de cana e açaí. Por quê? Porque esses triatomídeos, eles vão ser muitas vezes triturados junto com a cana, junto com o açaí, e o protozoário fica exposto e a pessoa pode ingerir. Tá? Então essa é uma forma muito comum de contaminação. E ainda, infelizmente, pode passar também pela placenta. Uma mãe contaminada pode passar para o seu bebê via placenta ou na hora do parto. Bom, quais são os sinais, as características desta doença? Quando existe a picada, é muito comum aparecer esse inchaço na região da face, né? Normalmente é onde ele pica, por isso o nome barbeiro, pica a face, que é o sinal de romanhã, esse inchaço muito proeminente. Isso pela via de picada do triatoma, tá? Pela via oral e vertical não vai aparecer. E essa doença é conhecida também como doença dos mega, né? Doença dos mega. Por que doença dos mega? Porque ela vai causar inchaço dos órgãos onde este protozoário cair. Ele pode cair no seu intestino, no seu esôfago, no seu fígado, no seu baço e, o mais conhecido, ele pode cair no coração, causando cardiomegalia, aquele aumento excessivo do coração, né? Dá uma olhadinha aí coração chagásico, o tamanho dele em relação ao coração humano. Contudo, vale a pena destacar que apesar do coração ficar maior, pessoal, ele fica maior por quê? Porque esse protozoário ele vai ser combatido pelo nosso sistema imunológico. E aí, o nosso sistema imunológico não consegue vencer o protozoário algumas vezes, mas ele causa dano na região onde esse protozoário está. E esse dano vai ser, então, em células musculares do coração. A gente sabe que essas células não se regeneram, então o nosso corpo vai preenchendo esse espaço todo com tecido conjuntivo, que não se contrai, ele não tem capacidade de contração, né, por si só. Então o coração aumenta o seu tamanho, contudo, o débito cardíaco, a capacidade dessa pessoa bombear sangue diminui. Por isso, pessoas que estão aí com doença de Chagas há muito tempo, com o coração já muito grande, elas têm sempre muito cansaço, falta de ar, indisposição, porque ela não consegue bombear o sangue direito. Beleza? E isso pode levar a uma parada e ela pode vir a morrer em decorrência desses danos. Como evitar a doença de Chagas? Bom, combate ao vetor, melhoria das habitações e consumir alimentos de boa procedência. Se você tem aí o consumo de um açaí ou de uma cana de procedência confiável, então você tem menos chance de se contaminar via oral. Aqui é um ciclo que é mais complicadinho, né? Então a gente tem uma série de formas. Tem a forma amastigota também, que é a que está no hospedeiro vertebrado, né? Fica dentro das nossas células. A forma tripomastigota, que está no plasma sanguíneo, na corrente sanguínea. A forma epimastigota, tá? Que fica no hospedeiro invertebrado, no triatomídeo, lá no tubo digestório dele. Então, nós temos também aí um ciclo heteroxeno. Então, ó, tá aí depois para você dar uma olhadinha nas características de cada uma das formas para quem quiser, tá? Se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo esse PDF também para vocês. Muito bem, este é o ciclo então. Perceba aqui, ó, vamos começar pelo número 1. Então, o inseto vai picar e defecar ao mesmo tempo. Pessoal, isso é muito importante porque não é a picada do barbeiro, não é a picada do triatomídeo que transmite este protozoário. Tá? Ele pica e defeca, é no cocô dele. O protozoário estava no tubo digestório dele. Né? Então, no cocô dele, vai ser liberado este protozoário nas fezes e a picada dele vai coçar. Como normalmente ele tem hábito noturno, a pessoa está dormindo, então ela vai coçar a sua cara e ela acaba então levando o protozoário que estava nas fezes dele para a ferida da picada. E aí sim ocorre contaminação. Se a pessoa não se coçar, não levar o protozoário até a picada, ele não atravessa a pele, então essa pessoa não seria contaminada. Beleza? Então, o protozoário vai contaminar as células, né? Podem ser diversas células, depende de onde ele cai. Ele cai na corrente sanguínea, ele pode infectar vários órgãos do nosso corpo. Aí ele se transforma na forma amastigota e ele se multiplica assexuadamente por mitose
também. Aí ele sofre uma transformação, vira tripomastigota e é liberado na corrente sanguínea. Aí ele pode infectar novas células ou pode ser picado por um outro triatomídeo. E aí reinicia o ciclo. Nos triatomídeos também tem reprodução lá no tubo digestório e depois ele pode ser eliminado novamente, recomeçando o ciclo. Beleza? Muito bem. E com relação à giardíase, o último dos flagelados que a gente vai estudar, a giardíase, pessoal, conhecida aí como Giardia lamblia, bem bonitinho, ó, parece que está sorrindo no microscópio, né? Um bichinho bem bonitinho, tem vários flagelos também, aí uma microscopia eletrônica de varredura, e ele é transmitido via fecal oral, ou seja, em alimento ou água contaminada, pessoal. É aí que a gente acaba adquirindo a giardíase. Como boa parte das doenças adquiridas via fecal oral, vai dar problema no nosso sistema digestório, tá? Então aqui a gente vai ter disenteria, dor abdominal, fadiga, olha lá, esteatorreia, terminou com reia, é ruim, né? Essas fezes aqui bem zoadas, né? Então bastante dor, principalmente, cólica, né? É uma doença que afeta bastante assim o sistema digestório, tá? Por ser via fecal oral, pessoal, saneamento básico, higiene pessoal e cozer bem alimentos de maneira geral, incluindo carnes. Aí, pessoal, o último que eu vou falar nesta aula para vocês, a balantidiose causada por um ciliado. Essa doença aqui é causada por ciliados, tá? Normalmente o grupo dos ciliados a gente acaba estudando paramécio, que é um serzinho de vida livre, que não causa doença, mas sim tem também nos ciliados um parasita de nós seres humanos, que é o Balantidium coli, é esse carinha aqui, ó, Balantidium coli. Muito bem. O Balantidium coli também é transmitido por via fecal oral, portanto, vai dar problema também no nosso sistema digestório, tá? Vai afetar o nosso intestino, dá bastante cólica, dor abdominal, pode sair inclusive sangue nas fezes por conta dos danos na parede do intestino que esse protozoário pode causar. Então, também, por ser adquirido via água e alimento contaminado, então saneamento básico ajuda a evitar a transmissão, higiene pessoal, lavar bem as mãos antes de preparar um alimento, né? Lavar bem os alimentos também, é meio parecido com a giardia. Beleza, galera? Na próxima aula a gente vai ver então as protozooses, as doenças causadas por protozoários, dos esporozoários e dos rizópoda, né? Aqueles que se locomovem via pseudópodes, beleza? Até lá então, muito obrigado por assistir essa aula, e se você ainda não deixou seu like, peço que você deixe aí, e qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, que na medida do possível eu respondo também, fechou? Um abraço e até a próxima, galera!